Comentando sobre as saídas de Pedro Martins e Álvaro Pacheco, diretor de futebol e técnico do Vasco da Gama, a decisão pelo rompimento entre Pedro Martins e Vasco ocorreu exatamente porque ele não concordava com a saída de Álvaro Pacheco após apenas 4 jogos. Então, para não causar problemas e com a intenção de uma transição tranquila, o ex-diretor optou pelo rompimento com a gestão de Pedrinho, com a saída de Álvaro Pacheco e a saída de Pedro Martins. Todos os cargos importantes que foram indicados pela 777, antiga dona da SAF do Vasco, já estão vagos. O Lúcio Barbosa saiu, a Kátia também saiu, que era CFO, agora sai Pedro Martins, sai também o técnico que foi a 777 quem trouxe. Então, a partir de agora, o futebol do Vasco está tudo sob as decisões de Pedrinho. Ele vai escolher o novo CEO, inclusive ele deu uma entrevista dizendo que poderia ter um interino até chegar a um definitivo. Então, ele vai escolher o CEO, o novo diretor de futebol e também o novo treinador. Agora, falando ainda sobre Álvaro Pacheco, muita gente tem curiosidade sobre o valor da multa, e o Vene Casagrande trouxe informação que o valor integral da multa rescisória de Álvaro Pacheco no Vasco é de 650 mil euros, ou seja, cerca de 3.700.000 reais, que seria o salário que ele receberia até o fim do contrato com o Vasco. O Vasco vai tentar negociar o pagamento desse valor junto ao técnico, mas o valor da multa rescisória é de 3.700.000 reais. Álvaro Pacheco esteve aqui, disputou 4 partidas, ficou um mês no Vasco e no Rio de Janeiro e ainda vai voltar com 3.700.000 reais para Portugal. Álvaro Pacheco se tornou o técnico vascaíno com menos partidas e o pior aproveitamento do século. O levantamento foi feito pelo jornalista Wagner Fernando, da Rádio Tupi, e Álvaro Pacheco se tornou o técnico com menos partidas pelo Vasco no século, apenas 4 jogos, superando Celso Rotti, que foi demitido após 5 jogos, e também Romário, que treinou o Vasco por 5 jogos. Além disso, ele teve o pior aproveitamento no século do Vasco, apenas 9% de aproveitamento, superando muito Celso Rotti, que teve 27%, Dário Lourenço, que teve 27%, e Marcelo Oliveira, que também teve 27%. Então, Álvaro Pacheco, português, fica cravado na história do Vasco como um dos piores técnicos que já passaram pelo Gigante da Colina e está marcado negativamente na história do Vasco por ter sido o treinador que sofreu 6-1 do maior rival. Enfim, que passagem desastrosa. Que escolha desastrosa foi esse português para comandar o Vasco da Gama. Desde o começo, estava claro, e aqui eu posso falar para vocês com a maior tranquilidade possível, que desde o começo eu dizia que isso era muito difícil de dar certo, um treinador que não conhece nada do futebol brasileiro, um treinador que não conhecia nada do Vasco, chegando em um momento de tanta pressão. Era muito difícil de dar certo, mas sinceramente eu também não imaginava que ia dar tão errado, Pelo menos foram só 4 jogos. 4 jogos que infelizmente causaram um estrago gigantesco no Vasco, na história do Vasco, porque um desses jogos foi a goleada de 6-1 contra o Flamengo, pela qual ele teve responsabilidade, sim. Ele foi um dos principais culpados por essa goleada histórica. O Vasco perder para o Flamengo não foi culpa dele, mas ser goleado pelo Flamengo foi culpa dele. Enfim, tenho a consciência tranquila aqui, desde o início eu já avisava que essa loucura, esse devaneio com esse técnico português não daria certo, mas vida que segue. O Vasco agora não pode errar mais. Vamos falar sobre Ramon Dias agora, porque a informação que foi dada pela Rádio Continental, da Argentina, uma fonte boa, que inclusive é próxima ao Emiliano Dias, é que o Vasco teria feito um contato inicial com Ramon Dias e Emiliano Dias para saber se existe a possibilidade de uma reaproximação com o antigo técnico. O contrato dos dois com Cruz Maltino continua válido, porque não houve rescisão ainda, tem aquela confusão burocrática lá, e eles ainda estão no bid, então, se voltarem, não precisam esperar aparecer no bid porque já estão no bid. Mas é claro que é uma situação muito delicada. É difícil dar uma opinião sobre uma possível volta de Ramon e Emiliano ao Vasco. Eu sinceramente acho que o time do Vasco rendia mais com Ramon Dias. Muita gente critica e fala que não conseguiu ganhar do Nova Iguaçu, levou 4 do Criciúma. Isso acontece com o elenco fraco que o Vasco tem, mas ele fazia esse elenco fraco do Vasco competir. Era um time que competia, vibrava mais, corria mais. Enfim, eu acho Ramon Dias um bom nome, tendo mais novidades, trago aqui no canal. Outra notícia que o Globo Esporte publicou é sobre a limpeza que Pedrinho vem fazendo na SAF do Vasco. A matéria diz assim: de técnico a CEO, passando por diversas diretorias, mudanças em cargos estratégicos marcam o primeiro mês da gestão de Pedrinho no futebol. À medida que os dias passam, o futebol do Vasco tem cada vez menos influência das 777 partners em cargos estratégicos da empresa. As primeiras 5 semanas da gestão Pedrinho no comando da SAF foram marcadas por saídas, algumas a pedido, outras por decisão do presidente. As mais recentes ocorreram na quinta-feira. O técnico Álvaro Pacheco foi demitido e o diretor executivo Pedro Martins entrou em acordo para deixar o clube.
Embora sua contratação tenha sido anunciada depois da liminar que deu início à briga entre sócios da SAF, Álvaro foi contratado pela 777, por decisão de Pedro Martins e do então CEO Lúcio Barbosa. Pedrinho assumiu o controle do futebol quando a negociação com o português já estava acertada. O treinador não resistiu ao início ruim no Brasileirão, com 3 derrotas em 4 jogos, e foi demitido. Ao contrário do treinador, Pedro Martins entregou o cargo. No anúncio, o Vasco disse que a decisão se deu em comum acordo e informou que nos próximos dias será realizada a transição da gestão e planejamento do departamento de futebol para o novo executivo da instituição. O Globo Esporte apurou que o dirigente se mostrou incomodado com a intervenção de Pedrinho e do Vasco Associativo no dia a dia. Contratado por Lúcio Barbosa, Pedro Martins passou a se reportar ao presidente do clube desde a decisão liminar, publicada no dia 15 de maio e ainda em vigor. Há pouco mais de uma semana, o CEO Lúcio Barbosa pediu para deixar o Vasco. Junto com ele, saíram a diretora financeira Kátia dos Santos e o diretor de comunicação Felipe Pimentel. Todos eles haviam sido contratados pela 777 e eram nomes de confiança dos executivos da holding. Os cargos continuam desocupados. Após a saída de Lúcio e de seus pares, a 777, que ainda briga na justiça para retomar seus direitos societários e voltar ao controle da SAF, criticou o comportamento de Pedrinho. Quando o próprio presidente do clube associativo encampa o comando do futebol da companhia, quebrando as mais básicas regras de governança corporativa, ele compromete irremediavelmente a capacidade de atuação dos administradores profissionais, dizia um trecho do comunicado. Na quarta-feira desta semana, um dia antes das saídas de Álvaro e Pedro Martins, Pedrinho também demitiu Bruno Rodrigues, que era o diretor de operações da SAF. Até o momento, o movimento de Pedrinho com maior impacto na estrutura do futebol foi a contratação de Felipe para a função de diretor técnico. O cargo estava vago desde a saída de Abel Braga, em dezembro do ano passado. Lançados juntos na base do Vasco, Pedrinho e Felipe são amigos e aliados políticos. O maestro chegou para ser o homem de confiança do presidente no futebol. Em falta essência vascaína, falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, disse Pedrinho quando oficializou a contratação de Felipe, logo depois da goleada sofrida para o Flamengo por 6-1. Como o Vasco no momento não tem um diretor executivo, Pedrinho assume as rédeas da busca por um novo treinador. Ele avalia opções e não descarta a volta de Ramon Dias e do filho do argentino, o auxiliar Emiliano Dias. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Vasco. Ative o sininho para receber todas as notificações e fique por dentro de tudo que rola no mundo do futebol. Até a próxima!